começar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, venha estar conosco nessa manhã de estudo, nessa manhã de conhecimento, ó Pai. Que toda palavra que venha sair da minha boca seja provido do seu trono, ó Pai. Que todos os esclarecimentos e toda a luz de Ti, ó Pai, esteja diante de nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar dando sequência aqui no estudo de Salmos 127, né? E que fala sobre os filhos, que fala sobre o motivo dos filhos serem a herança do Senhor. E a gente pegou aqui um versículo que é muito usado pelos pais para exortar os filhos, né? Que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa. Então, olha só, normalmente os pais param aqui, né? Interrompem aqui, mas a segunda parte, no terceiro versículo, né? Diz lá, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando como servos. Como a gente está falando para pais e não para filhos aqui, a gente vai focar principalmente aqui no quarto versículo, que fala para os pais não provocarem a ira nos seus filhos, né? Pode mudar, Lilian? Bom dia. E eu faço uma pergunta aqui para os irmãos refletirem um pouco, né? Nós, pais, provocamos a ira dos nossos filhos? O que vocês acham? O que você acha, Liliane? Mas o que significa provocar a ira dos filhos, né? Do mesmo jeito que no versículo 1, 2 e 3, né, em Efésios, a Bíblia fala que os filhos devem obedecer aos vossos pais para que seus dias se prolonguem na face da terra, os pais também precisam ser sábios. Sábios em não provocar a ira dos filhos, não é? E como isso se dá? Por quais motivos os pais geram a ira dos filhos? Pode passar. Diferença de gerações. Nossa. Vai ficar quente. Tudo bem, deixa assim. Como que a diferença de gerações, ela causa automaticamente um conflito inevitável, não é? Então, se você pega, por exemplo, a geração dos nossos pais versus a nossa geração, quem foi criança um dia aqui sabe que haviam conflitos, que haviam situações de discordância. Por quê? Porque uma geração, ela passou por situações na vida e a outra ainda está aprendendo a caminhar na vida, ainda está aprendendo como as coisas funcionam. Mas isso quer dizer que a geração mais nova é sempre errada e a geração mais velha é sempre certa? Não. Isso não quer dizer nada disso. O que quer dizer é que cada uma dessas gerações viveram momentos de vida, momentos na história, de maneira diferente. Tá? Pode passar. Então, se nós pegarmos a nossa geração, né? A geração que hoje está gerando ali em torno dos 30 aos 35 anos, né? Como que era a nossa infância? Quem é que lembra como é que era a nossa infância, quando nós tínhamos a idade dos nossos filhos? Eu não sei vocês, mas assim, eu sempre gostei de videogame e para jogar videogame a única forma era você ir no fliperama. Então você ia no fliperama, comprava a ficha, cada ficha valia por um jogo e esperava a sua vez, às vezes numa fila de uma máquina ou outra para você jogar, não é verdade?
As salas de aula, você tinha o quadro verde, não é o quadro branco como é hoje, é o quadro negro que a gente falava, né? E aquele cheiro de giz, né? Aquele giz que o professor escrevia na lousa. E olha só que coisa interessante. O que nós tínhamos que fazer na sala de aula? Nós tínhamos que copiar a matéria. Porque se nós não copiávamos a matéria, nós não sabíamos o que estudar. Eu sempre fui meio devagar, assim, copiar as coisas na sala de aula. E eu lembro que no finalzinho da aula, quando eu sempre ficava prestando atenção no que a professora falava, e no finalzinho eu falava, professor, espera um pouquinho, deixa eu terminar de copiar. E ficava copiando. Às vezes não ia para o intervalo porque ficava copiando a matéria que ficava na lousa. E como é hoje com os nossos filhos? Como que os nossos filhos se informam e se divertem hoje? Os nossos filhos, né, esses dias o meu filho chegou e falou para mim, pai, eu quero ser um gamer. Na minha época, eu jogar videogame era diversão, hoje é profissão. Né? E também não tem nada de errado com isso. Irmãos e irmãs, se o seu filho quiser ser um gamer, deixe ele ser um gamer. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas hoje, eles têm acesso a milhões de jogos online o tempo todo, interagindo com pessoas do mundo inteiro, enquanto você esperava na fila para jogar um jogo com uma ficha de fliperama. As aulas são interativas, né? A gente viu durante a pandemia que as aulas eram online. Muitos pais tiveram muitas dificuldades durante a pandemia, quando se perceberam na situação de que eram responsáveis não só pela educação, mas também pelo ensino dos filhos, porque se viram numa situação... Não, fecha ali a porta, por favor. Se viram numa situação de que tinham os filhos o tempo todo dentro de casa, os filhos precisavam atender as aulas online, muitas vezes, pelo menos com os meus filhos, eles não queriam ligar a câmera, às vezes eles entravam na aula, ficavam deitados enquanto a professora falava, então foi um desafio enorme, mas assim, essa geração se adaptou a isso. Hoje meus filhos estão totalmente adaptados ao ensino à distância, voltaram às aulas, voltaram à escola, estão indo presencialmente, mas eles aprenderam uma certa perda, mas a aula é online. Eles não têm que ficar copiando mais a matéria, eles baixam do Google, não é? Na nossa época, se você quisesse ter acesso a alguma informação, fazer um trabalho, o que você fazia? Ia na biblioteca da cidade, né? Ou na Biblioteca Nacional lá no centro, né? E ficava pesquisando, você tirava um dia para estudar. Hoje eles baixam do Google. Dizem que as informações geradas em um dia, hoje no mundo, é equivalente à Biblioteca de Nova York inteira. Vocês conseguem imaginar a diferença? Aí vocês falam, por que os pais geram a ira dos filhos? Por causa desse conflito de geração. Mas isso era diferente entre os nossos pais e nós? Pode mudar. Os nossos pais, eles também tinham um estilo de vida diferente. Eles também tinham acesso muito mais limitados que nós à informação. Diz meu avô que na época ser luxo, né, ser uma pessoa considerada uma pessoa de luxo, era comprar enciclopédia, né? Era chique. Você comprar enciclopédia. Aí você comprava, chegava aquele vendedor na porta de casa e vendia aquela enciclopédia enorme, 20 livros e 30 livros. Eu não consigo me imaginar comprando enciclopédia. Olha que o meu padrasto era encadernador, então ele fazia enciclopédia, mas eu nunca me interessei em comprar uma enciclopédia. Diferença de gerações, não é? Nós temos que lembrar que os nossos pais, talvez não os nossos pais, mas os nossos avós, viveram uma época de guerra, né? Os nossos avós viveram em alguns descendentes de italianos, de judeus, vieram
imigraram para o Brasil em época de guerra. Estamos vendo aí o que está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia, né? Refugiados, e muitos dos nossos avós viveram dentro da guerra. Ali com escassez de alimento, com dificuldade de se locomover, e vem para um país onde a liberdade é muito maior, onde a abundância de recursos é muito maior. Nós não vimos isso. Os nossos pais viram um pouco, não é? Pode passar. Então, se a gente for ver, né, eu separei aqui em 3 principais gerações: as gerações Baby Boomers, que são as gerações dos nossos avós, né? A geração XY, que é a nossa geração, e a geração dos nossos filhos, né? A geração Z e Alpha. A geração dos Baby Boomers, nascidos lá entre 1940 até 1960, né? São gerações que estiveram em um mundo totalmente diferente do que nós temos hoje. Viveram guerras, fugiram dos seus países, tiveram escassez de recursos. Por isso, essa geração era muito mais rígida, pela dificuldade que tiveram. E eles são considerados baby boomers por causa de uma situação de pós-guerra, né? Dessas pessoas que, isso basicamente nos Estados Unidos, que retornaram da guerra e batalharam para conseguir coisas, só pensavam em trabalhar, né? Trabalhavam o tempo todo, não podiam ser questionados porque viviam em um ambiente de guerra. E conseguiram muitos recursos financeiros. E bem diz o ditado, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, que fazem tempos fáceis, que fazem homens fracos, que fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos, fazem tempos difíceis, desculpa. Homens fracos fazem tempos difíceis. E a gente vive nesse ciclo, né? Então, você tinha lá uma época difícil do pós-guerra, que formaram homens fortes por causa da dificuldade. Eles criaram um ambiente estável, que criaram a próxima geração fraca. A geração dos nossos pais é uma geração mais fraca. Geraram homens fracos que, logo em seguida, geraram tempos difíceis. A nossa geração já é mais difícil do que a geração dos nossos pais. Mas cometemos os mesmos erros que os nossos avós. Deixamos tempos muito fáceis para os nossos filhos. Então, lá na geração X, né, que é a nossa geração, e geração Y, a depender ali de onde você nasceu, né? Eu me encaixo ali mais próximo da Y, né? Você está ali em 1960 até 1980, né? Onde os meios de comunicação começaram a se difundir maior, né? Mais abrangentemente. Na década de 80, os computadores começaram a surgir, mas de maneira ainda muito isolada, né? E a geração Z e geração Alpha, que hoje tem acesso num telefone, a tecnologia maior do que existia na primeira nave que foi à Lua, na Apollo 13. Então, vocês imaginem o conflito de geração, né? De como que esses extremos se colidem. E o que nós fazemos para gerarmos a ira dos nossos filhos com esse conflito de geração? Pode passar. Primeira coisa que os pais erram é deixar de reconhecer que os filhos crescem. Deixar de reconhecer que os filhos crescem. Eu não sei vocês, mas eu olho para o meu filho, que está quase da minha altura, ele está aqui, e eu não consigo ver ele como um homem formado. Ele tem corpo de homem, cabeça de criança, né? Então é muito difícil para os pais, principalmente da nossa geração, que é uma geração que trabalha muito, que busca pelo sucesso, que o mercado te exige esforços, entender a cabeça de um adolescente que tem um estilo de vida completamente diferente da gente. E quais são essas diferenças? Então, assim, quando a gente deixa de reconhecer
que os nossos filhos crescem um dia, que eles deixam de fazer aquilo que você manda e passam a fazer aquilo que eles acham que é certo, é onde a gente passa a gerar a ira nos nossos filhos. Se a gente for pensar na história, né, o que acontecia com as tribos, né, as tribos de índios, as tribos na África? Você tinha o momento que você separava os meninos dos homens. Então, tanto na África quanto com os índios aqui, mandavam ou para a guerra, por volta lá dos seus 14 anos de idade, ou para caça, né? Isso separava. Então tinha um momento ali que você dizia, por mais que você achasse que seu filho era uma criança, a partir do momento que você mandasse ele para uma batalha e ele voltasse vitorioso, se voltasse, ele era considerado homem. Quando você mandava ele caçar um javali, caçar um animal de grande porte, ele saía sozinho e voltava, era o divisor de águas entre a criança e o homem. Hoje nós temos essa divisão? Não temos. Dizem por aí que a adolescência agora está durando um pouquinho mais, vai até os 35 anos de idade. Né? Alexandre o Grande, né, o imperador, ele foi imperador da Macedônia com 20 anos de idade. Meu filho tem 17. Ele não consegue arrumar a cama. Como é que eu vou mandar ele para ser imperador da Macedônia daqui a 3 anos? São situações diferentes. Mas eu trouxe esse comparativo aqui para nós termos uma noção de que é necessário deixar os nossos filhos crescerem. É necessário enviá-los para a batalha, para que eles cresçam. Quanto a gente mais pensa, né, que eles ainda são nosso bebezinho, que a gente vai protegê-los o tempo todo, e o ser humano ele busca tem essa necessidade de liberdade, é onde os conflitos acontecem dentro de casa. Então, primeira situação que a gente gera, né, que frustra ambos os lados, tanto os filhos quanto os pais, é que os filhos se tornam adultos. Uma coisa que eu percebi na minha filha tem 15, né? E aí, lá em casa é mais ou menos assim, não tem que eu não seja protetor, né? Mas por exemplo, a mãe é muito mais, né? A pessoa é menina e tal. E eu sempre fui meio que assim, porque eu com 12 anos eu já andava de ônibus. Exato. Né? 12, 13 anos eu pegava ônibus na cidade e tal. E eu falava assim, não, mas ela tem que começar a sair, porque não precisa pegar o time da rua. Daqui a pouco ela vai estar com 20 anos e não sabe pegar o metrô para ir de uma estação a outra. Sim. Né? Mas isso porque a gente dá essa enclausurada, né? E aí em algumas atitudes a gente percebe que não é um déficit, por exemplo, do filho. Não. Na verdade, ele acaba se explorando com a presença do pai ou da mãe, né? Então, quando a gente sai junto, tá, até a comida, na hora que a gente vai pedir, ela não pede, ela, pai, eu quero isso, isso, isso. Então, filha, pede você, né? Mas olha que interessante, né, irmão? Por que isso acontece, né? Quem que lembra qual é o momento certo da história que marcou a nossa geração, né? Porque cada geração dessa tem um marco. Na nossa história, 11 de setembro de 2001. Qual é a mensagem que 11 de setembro deu? O mundo é perigoso. Os pais ali, que tiveram os filhos entre 2003 até 2010, nosso caso, né? Na nossa cabeça, no nosso entendimento, é que o mundo é perigoso. Porque alguns loucos foram lá e derrubaram 2 torres. Então, essa mensagem que está no nosso subconsciente, e quando a gente tem essa dificuldade de deixar o filho com seus próprios desafios, andar de ônibus e tal, o mundo é mais perigoso.
venhamos e convenhamos. O mundo é mais perigoso hoje. E acho que o irmão estava indo nessa linha, né? Em casa é a mesma coisa, tá? A Liliane é a mais protetora, né? A Liliane mas isso também vai do instinto materno, né? Porque se a gente for levar lá na nossa herança genética, lembra do penúltimo estudo? Na nossa herança genética, qual era o papel da mulher? Ficar dentro da caverna, cuidando dos filhos para os animais ferozes não avançarem, enquanto o homem ia para a caça. Né? Então a gente herda isso. Por mais que você não tenha vivido isso está no seu subconsciente. Né? Então quando a gente fala que os nossos filhos não conseguem fazer algumas coisas com 20 anos de idade, é porque nós os criamos em um mundo perigoso, que nós acreditamos como perigoso. Não é verdade? Pode passar. E a segunda situação que nós geramos ira com os nossos filhos é quando os tratamos com rigor demasiado, né? Eu tiro isso pela história da minha família, né? Meu avô era um militar e muito rígido com a minha mãe e com meus tios, né? Os princípios morais eram muito mais fortes naquela época do que são hoje. E essa energia, né, esse rigor que ele tinha com os filhos, ao invés de fortalecer os filhos, tornou os filhos fracos. Da mesma forma do item anterior, de que a superproteção acaba criando gerações fracas, o excesso de rigidez também. Porque causa insegurança. Que a pessoa não tem autoestima própria de se desafiar no mundo. Porque o excesso de crítica não é construtivo. Tem que balancear. Então, o excesso de rigor causa também gerações fracas e conflitos entre gerações. O terceiro motivo é quando os pais se tornam inconsistentes, né? Exigindo do filho aquilo que não pratica, né? Promessas não cumpridas. Exige do filho algo que ele mesmo não faz ou não consegue fazer. Novamente, tem que remeter ao meu pai. Meu pai falava assim para mim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não faz sentido nenhum. Talvez agora faça sentido para mim, porque eu sei que ele tinha noção dos limites que ele tinha e que ele queria que eu fosse melhor. Mas para aprender isso, eu não aprendi com o meu pai como ser melhor do que ele. Porque com o meu pai eu aprendi a ser igual a ele. Eu segui os passos dele. Ele me falar o que fazer e querer que eu faça e fazer outra coisa diferente, a comunicação falha. Não é? Como é que eu vou exigir do meu filho que não minta e em determinados momentos, fora de contexto, eu minto? Não é? Tem aquela história que eu já contei aqui algumas vezes do pai que foi pegar um ticket para o circo com o filho. O rapaz da cabine perguntou: quantos anos o seu filho tem? E o pai respondeu: ele tem 12 anos. Ele vai pagar inteira. Mas se você tivesse me falado que ele tinha 11, ele não pagaria. E eu nunca ia saber. Ele falou: mas eu ia saber. O meu filho ia saber. Agora imagina um pai que faz exatamente o contrário, né? Que fala para o filho: não minta. Fala que tem 11 em vez de 12 para me pagar meia. Complicado. São nas pequenas coisas. E eu costumo falar para o meu filho que assim, ele me ensinou muito mais do que eu ensino a ele. A eles, né? Porque cada dia que passa eu tenho que ser melhor para que ele seja melhor.
Eu acho que não seria metade do homem que eu sou hoje, se eu não tivesse meus filhos. Porque várias coisas que para mim, eu acho que para minha vida se aplicava, eu tinha que mudar das minhas atitudes para o meu filho não copiar errado. Eu sabia que era errado. Pode pensar. Então, devemos ser exemplos vivos daquilo que pregamos, né? Viver o que falamos, pregar o que vivemos, sem inconsistência. E a quarta situação, né? Os irmãos têm quantos filhos? Uma, né? Quando o pai demonstra parcialidade no trato com os filhos, privilegiando um ou ao outro. Quem tem dois? Marisa tem dois? Tem 2 filhos, né? E eu tenho certeza que nenhum dos filhos de vocês falou, mas você trata o mais novo desse jeito, você trata o mais velho daquele jeito. Nunca falaram para vocês, né? Em casa eu tenho 2 meninos, um de 17, outro de 12. O Davi e o Nicolas, né? E o Davi reclama que eu trato o Nicolas, né? Eu e a mãe dele tratamos o Nicolas com privilégio, com privilégios. E o Nicolas reclama que a gente trata o Davi com mais liberdade. Então, assim, a gente fica o tempo todo nesse jogo, né? Quando não, viram para um e falam assim, a mamãe protege mais o Nicolas, o papai protege mais o Davi, né? Esses dias a gente estava na praia e eu tenho uma afilhada, né, pequenininha, e a bichinha, ela gosta de ser o centro das atenções. E óbvio, não é minha filha, a gente faz um carinho um pouquinho maior, dá uma atenção um pouco maior, mas é batata. A gente começa a dar atenção para ela, chega o Nicolas, que é o mais novo, e fala, você está dando privilégio para ela, né? Ela vai ficar mimada. Isso eu tenho certeza que não acontece com quase ninguém. É natural, tá? É natural que isso aconteça. Por quê? Porque são seres humanos diferentes. Não é porque você privilegia mais um do que outro, mas é porque um reage de uma maneira e outro reage de outra. Esse negócio de que, foi criado igual, por que é tão diferente? Eu tenho 2 irmãs, né? A Patrícia e a Priscila. A diferença de idade é pouca. A Patrícia, para mim, tem 1 ano e meio de diferença. E a Priscila tem 4, né? Ela é mais nova. Mas saíram 3 coisas completamente diferentes. Nada igual. Tem algumas características que é familiar, mas assim, 3 personalidades diferentes, 3 profissões diferentes, 3 formas de reagir completamente diferentes. Por quê? São seres humanos diferentes. Então, quando seu filho virar para você, você trata melhor o fulano do que Beltrano? Fale para ele, você é diferente do que fulano. E não tem nada de errado em ser diferente. Pelo contrário, você é único. Deus te criou de maneira única. Ninguém é igual a você. Nem gêmeos são iguais. Nem gêmeos são iguais. Essa questão da predileção, né, de os pais preferirem um ao outro, a gente vê a história de Esaú e Jacó na Bíblia, né? Onde tem várias histórias. A mãe preferiu o outro. Exatamente. Os irmãos acabaram brigados. E olha uma coisa boa que a irmã trouxe aqui, né? Com relação a Jacó, né? Esaú e Isaac. Esaú e Jacó, né? Isso. A situação era assim, né? Pela tradição judaica, o filho primogênito é que recebia a herança, a autoridade familiar. A primogenitude. E o fato da mãe proteger mais Jacó, né?
armou aquela situação lá, né, colocando no braço pelo de carneiro, fazendo a comida que o pai já estava cego, né, para fingir que era o filho para receber a progenitude, né? Olha a consequência que nós temos até hoje. Tem alguns estudiosos que dizem que o conflito que tem na Palestina hoje é em decorrência dos descendentes de Saul e de Jacó. Que os árabes são descendentes de Saul e que os israelenses são descendentes de Jacó. Olha só a consequência de uma atitude dessa. Não é? Então, é um ótimo exemplo que a irmã trouxe, né? Porque, eu não sei porquê, mas as mães tentem a tratar o mais novo um pouquinho melhor. Não sei porquê. Mas eu tenho um amigo que ele tem 4 filhos, né? Os 4 homens. E ele sempre falava que assim, não é, a impressão dos filhos é que o pai ou a mãe tem preferência por um. Mas ele sempre dizia que ele tratava, e cada um tem a sua personalidade, exatamente, tem as suas necessidades emocionais em graus menores e maiores diferentes, né? Então, o pai, ele identifica cada personalidade. Então, ele trata cada um de acordo com a necessidade de cada um. Exato. Mas Deus não é assim conosco? Sim. Deus não é assim conosco? Já pensou se Deus tratasse todos nós igual? Olha o problema que ia ter, né? Existe, e de novo, em cima da história de Isaú, né? Isaú era um cara mais bagunceiro, né? Da caça, né? Não era muito prendado, não era uma pessoa muito prendada. O outro era mais mimado, ficava ali perto do pai, cuidando das ovelhas ao redor, e o Isaú ia para longe. A mãe tratava conforme a sua característica, né? Não tem nada de errado com isso. Só que é bom a gente tentar minimizar isso ao máximo, para evitar o quê? A ira dos nossos filhos. Pode passar, né? E o último aqui é quando o pai substitui a presença por presentes. Isso é muito comum na nossa geração, que trabalha demais, que o mercado exige muito da gente. Eu por muito tempo viajei, viajava assim constantemente. E quando o Davi era pequenininho, né? Ele não via a hora de eu viajar, porque eu sempre trazia presente. Sempre trazia presente. Era um brinquedo, coisinha. Ele não falava nem oi. Ele ia direto para a mala, jogava no chão, abria, tentando achar os presentes dele, né? Não considero que isso era exagerado, mas é algo que a gente precisa estar atento. Até que ponto que os presentes não estão demasiados ou estão sendo usados como compensação pela falta de presença dos pais. Eu te garanto que qualquer um dos filhos de vocês, se você disser para ele, você prefere um presente ou você quiser que o papai passe uma tarde comigo, com você, ele vai preferir que o papai passe uma tarde. Sem dúvida nenhuma. Que é muito mais valioso. Também nos estudos anteriores nós falamos sobre criar memórias, criar momentos. Não tem melhor presente, meu irmão, minha irmã, do que você criar momentos com os seus filhos. Pode passar. Quando o pai vive em conflito com a mãe, né? A coisa que podemos fazer para os filhos é ter um relacionamento conjugal saudável, né? E isso é uma coisa que eu e a Liliane tentamos ao máximo, né? Mas, assim, infelizmente, em alguns momentos escapa. Nós combinamos, antes da gente ter filho, assim, só vamos discutir longe das crianças. Até que chega um momento que as crianças causam um problema e a gente briga com todo mundo. Discussão coletiva. Né? Discussão coletiva ainda, que negócio, você não sabe onde começou, onde vai terminar. Né? Mas o filho, né, ele usa isso a favor. Então, quando o filho chega no pai e tenta conseguir alguma coisa, porque ele sabe que aquilo o pai vai deixar. E a mãe não. Quando não, o contrário. A outra coisa ele pede para a mãe, porque aquilo lá a mãe deixa, o pai não deixa. Eu tô vendo a cara
a cara dela ali, ela tá concordando com tudo que eu tô falando. Na verdade, não é assim que você faz? Todas. A gente não faz. Pergunto agora aos pais aqui, fecha o ouvido aí um pouquinho. Você, só você. A gente não fazia isso com os nossos pais? Fazia. É do ser humano. Ser humano é ser humano. Sempre vai encontrar uma forma de conseguir aquilo que é do seu interesse. A questão é que, nós já falamos aqui também, a comunicação entre marido e mulher tem que ser constante. Então, hoje lá em casa isso já não funciona, né, Liliane? Pede alguma coisa para mim e fala, já falou com sua mãe? Não falei. Então fala com ela e depois fala comigo. Quando pede para ela, já falou com seu pai? Aí é legal, porque quando a gente faz isso, né? Ele pergunta para mim, pede alguma coisa, eu falo, já falou com sua mãe? Aí ele vai na mãe. Já falou pro seu pai? Fica em looping, assim, sabe? A gente nunca deixa eles fazer nada. Aí eu falo, mãe, eu falei com o pai, ele deixou, você deixa? Ela sempre pede a opinião do filho. Aí, já que já deixou, então... Já que já deixou. Mas isso acontece. Mas evitar os conflitos, né? Evitar o máximo. É muito difícil evitar tudo, mas o máximo que for possível é importante. Pode passar. Nós falamos de legado também há um tempo atrás, né? A troca de presente, ela gera adultos sem frustração. E a falta de frustração gera homens e mulheres fracas. É necessário frustrar os vossos filhos, meus irmãos. Frustrem o máximo que vocês puderem, sem rigidez. Mas façam eles terem paciência. Façam eles valorizarem as coisas corretas. Porque o bem material é algo que acaba muito rápido. Mas caráter é algo que você não consegue do dia para a noite. Então foque em momentos. Foque em memórias. E deixe que os bens materiais venham para completar uma determinada necessidade. Ensinem seus filhos a correr atrás das coisas deles. Pode passar. E aí nós temos um caso aqui bem interessante, que a minha vida inteira, desde a adolescência, eu sou cismado com a história de Noé e de Cã. Né? Quem conhece essa história? Né? O Noé se embebedou e o seu filho Cã o viu nu, o viu pelado. E foi lá e tirou um sarro do pai. O que aconteceu? O pai o amaldiçoou. Aí eu pergunto para os irmãos aqui, quem está errado aqui? Noé ou Cã? Os dois. Noé porque se deixou levar pela embriaguez e Cã porque não respeitou o seu pai. E quando eu era adolescente, eu dava razão para Cã. Mas o problema é do Noé que se embebedou. Agora que eu sou velho, eu dou razão para Noé. Por quê? Porque você aprende como é que as coisas funcionam. Agora você tem mais clareza, né? Conforme a moça ali indicou, os dois estão errados. Mas Noé, em nenhum momento, podia dar o mau exemplo para o filho. E o filho, em nenhum momento, podia desrespeitar o pai. Mesmo que o Noé tenha dado um mau exemplo. Se Noé tivesse dado um mau exemplo e Cã tivesse respeitado o pai, as coisas seriam muito diferentes. Sem e Jafé foram os dois irmãos de Cã que foram lá, em vez de tirarem o sarro do pai, o cobriram, né? O cobriram, levou ele para dormir, etc. Então, assim, Sem e Jafé foram os dois irmãos que cuidaram do pai, né? Respeitaram o pai. E Cã foi aquele que tirou um sarro, que viu o pai pelado, né? Os desrespeitou.
Então, assim... Não é acordou, ficou furioso porque Cã viu um e chamou Canaã. Cã. Cã é filho de Noé, Liliane. Não é só assim, eu acho que Não, é Cã, tá certo. Né? Aqui embaixo, né? Viu Nu e chamou Canaã de maldito. É Cã. Tá? Pode passar. Mais um. E para encerrar hoje, né, que o nosso sinal já tocou, nós temos 2 versículos aqui que marcaram muito a minha vida e para mim é fantástico com relação ao filho e aos pais, né? Então, assim, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda que for velho, não se desviará dele. Não sei qual dos irmãos que estão lá no grupo da IBB Família, mas essa semana o pastor Rodrigo publicou lá, né? Que se um treinador, né, treinar o atleta de tal maneira frequente, existem grandes chances dele ser bem sucedido, né? Imagina só se nós educarmos os nossos filhos segundo os nossos princípios e valores da palavra de Deus. Talvez você não acerte 100%, mas tem muita chance dele não se desviar quando crescer e virar homem ou mulher, né? E para os filhos, né, lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e aproximem os dias da velhice, que dirás, não tenho mais satisfação nos meus dias. Então, eu me lembro que também, assim, no final da vida do meu avô, onde ele já não tinha mais ânimo. E quando você pega esses jovens que hoje em dia, eles simplesmente vivem o dia de hoje sem olhar o que vai acontecer na frente, talvez seja tarde demais. Então, pode voltar, por favor. Tanto os pais devem ensinar os filhos o caminho que deve andar, como os filhos devem pensar no caminho que anda, para que... Volta o slide, por favor. E esse aqui. Tanto os pais devem ensinar as crianças o caminho que devem andar, quanto os filhos têm que lembrar de Deus na sua mocidade. Bom, vamos orar para encerrar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse dia, por esse ensinamento, ó Pai. Ensina-nos a não gerarmos a ira dos nossos filhos, ensina-nos a mostrar a eles o caminho que devem andar. Senhor, ensina os nossos filhos, ó Pai, a lembrar de Ti durante a sua mocidade. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.